Você já ouviu falar que determinadas marcas de ração estão levando coelhos à morte? Pessoas comentando que seus coelhos comiam certas marcas e que os coelhos acabaram morrendo? Essa informação está circulando muito nas redes sociais e eu percebi que isso está se tornando uma preocupação muito grande entre os tutores de coelhos. Eu tenho recebido muitas perguntas durante as consultas, tanto presenciais quanto as de teleorientação, de tutores super preocupados, falando que dão certas marcas e que ouviram falar que essas marcas estão levando à morte, querendo saber o que é verdade. Então eu resolvi fazer esse vídeo para explicar um pouco sobre isso. E é importante dizer que o canal não tem ligação com nenhuma marca de ração, a gente não faz propaganda de nenhuma marca de ração, a gente não recebe nada de nenhuma marca para divulgar ou dizer o que é bom, o que é ruim, tanto que a gente não fala em marcas de ração, exatamente para evitar qualquer tipo de problema, parecendo que a gente está favorecendo ou não alguma marca de ração. Com o aumento da procura de coelhos para serem criados como pet, também aumentou a quantidade de marcas fazendo rações para esses bichinhos. É claro que a gente tem de tudo, a gente tem rações de excelente qualidade e a gente também tem rações desde baixa qualidade até aquele tipo de ração que não é indicado por ser uma ração que é divulgada como se fosse para todos os roedores e coelhos. E isso eu até expliquei num outro vídeo, eu vou deixar aí para vocês o link, que é um grande problema, já que as necessidades nutricionais dos coelhos são diferentes das de outros roedores. Inclusive, coelho nem é roedor, coelho é um lagomorfo. Mas e as rações de coelho? Elas realmente estão causando problemas? Essas rações de ótima qualidade, indicada pelos veterinários, também estão causando problemas? Então, nesse vídeo, vou explicar o que realmente está acontecendo. Então, assista até o fim para você entender bem qual é o real problema. A primeira coisa que é importante saber é que, nesse caso, nós estamos falando de coelhos pet, coelhos para companhia, e não animais de produção, animais de corte. Quando a gente fala em coelhos pet, a intenção é que ele seja tratado como parte da família, que ele seja muito saudável e que ele tenha um tempo de vida o mais longo possível, com muita saúde e qualidade. Já os coelhos criados para a produção, eles são tratados de forma diferente. A intenção é que eles sejam alimentados da forma que eles ganhem peso e se desenvolvam o mais rápido possível. Esses animais são abatidos muito jovens, então não existe um interesse em manter um coelho saudável por muitos anos se ele é um coelho de corte. O interesse é que ele ganhe peso, que ele cresça o mais rápido possível, com o menor custo possível, para que ele seja abatido e dê lucro. Então, é totalmente diferente daquele coelhinho que você vai cuidar muito da saúde e vai querer evitar todos os problemas possíveis para que ele tenha uma vida longa. E por que eu estou explicando isso? Porque em criações comerciais de animais de corte, a ração costuma ser o principal alimento. O criador, a mão de obra, é muito mais prático do que você ter que fornecer feno, legumes, verduras, balancear aquela alimentação. Então, como é um animal que vai ser criado para a produção e vai ter um tempo de vida curto, ele pode ser alimentado sim com ração. Eu não estou falando de ração de engorda, a discussão não é essa. É que eles normalmente têm como base da alimentação a ração. E aí que vem a diferença. Eles vão ser abatidos cedo. Já aquele coelhinho pet, ele tem uma alimentação diferenciada. A base da alimentação dele vai ser o feno. Pelo menos 80% da alimentação vai ser o feno. Além disso, ele vai receber verduras, legumes. E a ração é oferecida apenas como um complemento. Por que isso? E agora você vai entender porque em muitos casos as pessoas falam que a ração levou o coelho delas à morte. O que acontece é que por melhor que seja a ração, e por mais quantidade de ração que seja oferecida, ela nunca vai suprir a necessidade do coelho de fibras. Não importa a marca, a qualidade da ração, os coelhos precisam de uma quantidade muito grande de fibras na alimentação. E isso eles só conseguem com o feno e com as verduras. Então, não existe ração com a quantidade ideal de fibras. Outro problema
é a forma que os dentes dos coelhos crescem. Os dentes dos coelhos crescem continuamente. E ao mastigar, eles fazem o desgaste. Quando eles não mastigam corretamente e o alimento correto, o desgaste não é feito. Os dentes crescem demais e eles passam a ter dificuldades para se alimentar. Em alguns casos, eles acabam morrendo porque o tutor não percebe o problema. Quando o coelho mastiga a ração, se você reparar ele mastigando de frente, você vai ver que é como se ele mordesse, esmagando os grãos. Então ele vai mastigar rapidamente, ele vai esmagar essa ração, que ela vai virar pó com facilidade, vai se juntar saliva, vai ser engolida, e ao chegar no estômago, junto com o suco gástrico, ela vai dar uma sensação de saciedade mais rápida e maior, porque ela dilata rapidamente o estômago, então ela dá aquela sensação de preenchimento do estômago. Já quando o coelho mastiga o feno ou as verduras, você consegue perceber que ele faz uma mastigação lateralizada. É como se ele esfregasse os dentes de um lado para o outro, desfazendo as fibras da verdura ou do feno. Com isso, ele também faz o desgaste dos dentes. Por isso que isso é tão importante. E ele precisa mastigar muito mais e ingerir um volume muito maior de verduras e de feno para se sentir saciado. Então ele acaba ingerindo muito mais fibras durante a alimentação com feno e verduras. E os coelhos também têm um sistema gastrointestinal extremamente sensível. Eles têm uma tendência muito grande ao acúmulo de gases pela fermentação e eles não conseguem eliminar esses gases pela boca, causando timpanismo que pode ser fatal. Então, por melhor que seja a ração, os componentes dela podem fermentar no estômago, causando timpanismo. E como ela não tem a quantidade de fibras suficiente, o intestino se torna mais lento, o esvaziamento gástrico se torna mais lento, ou seja, o alimento fica ali mais tempo no estômago e isso faz com que ele tenha mais chances de fermentar. Então, é claro que o ideal é que você dê a melhor ração possível para que ele receba todos os nutrientes necessários. Só que é preciso entender que a ração é um complemento, não é a base da alimentação. A quantidade de ração que o coelho deve receber por dia é muito pequena. O que realmente está causando problemas é a quantidade de ração oferecida, a alimentação desbalanceada, o excesso de ração, a falta de feno, a falta de verduras e legumes na alimentação. Então, sim, veterinários recebem com muita frequência coelhos com problemas de maloclusão, que é o problema dentário, timpanismo, que são os excessos de gases, má nutrição, problemas de funcionamento intestinal, inclusive estase, que é a parada do funcionamento intestinal, obstruções, tudo isso devido à falta de fibras na alimentação. E nenhuma ração é capaz de suprir isso. Então, o problema não é a marca da ração, e sim a quantidade de ração que está sendo oferecida para os coelhos. Então, mesmo a melhor ração, se ela for dada em excesso, ela não vai ter a quantidade de fibras suficientes para o bom funcionamento intestinal, para ajudar na eliminação das bolas de pelo, que podem causar obstrução, para o bom esvaziamento gástrico, elas podem causar timpanismo, e podem causar má oclusão, porque por melhor que seja a ração, ela não vai fazer o desgaste dos dentes. Então, o importante é entender que, é claro, dê a melhor ração possível para o seu coelho, mas em pouquíssima quantidade. E para surpresa de muita gente, já existem especialistas que consideram que a quantidade ideal de ração é por volta de 1% do peso do coelho ao dia. É muito pouco. Mas como saber qual é a quantidade, qual a ração ideal? O país é muito grande, a gente tem uma variedade muito grande de marcas também. E cada vez nós temos mais raças, mais variadas, desde coelhos muito pequenos até coelhos gigantes. Então, o ideal é conversar com o seu veterinário para que ele indique uma marca de confiança e para que ele avalie a quantidade ideal para o seu coelho. As raças têm metabolismos diferentes, necessidades um pouco diferentes. Então, o ideal é que o veterinário pese, examine o seu coelho e indique a ração e a quantidade ideal para ele. E sempre se lembrar que o ideal
é ter sempre feno da melhor qualidade à disposição 24 horas para o coelho. Essa sim é a base da alimentação. E se a ração for dada na quantidade correta, sem exagero e de boa qualidade, ela não vai gerar nenhum risco para a saúde do seu coelho. E você já tinha ouvido essa informação sobre a ração tá matando o coelho? Você já tinha essa preocupação? Já te falaram de determinadas marcas? Conta aí pra gente. E conta também se você oferece a ração numa pequena quantidade ou se você oferece à vontade. E se o seu coelhinho tem sempre o feno à disposição.